Não importa o problema ou a doença que você tem, o principal agente causador dela é uma inflamação crônica que afeta todo o corpo. Essa inflamação está presente e agrava todas as doenças, desde o mais simples resfriado até o câncer mais grave. E o mais absurdo é que essa inflamação é facilmente medida em nosso corpo através de alguns exames de sangue, até comuns. Mas ela se manifesta diferente em cada pessoa, em função das fragilidades que cada um apresenta. Em alguns, ela se manifestará com dores, enquanto em outros com pressão alta, e assim por diante. Vários fatores podem aumentar essa inflamação, mas o mais importante é o aumento de um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina. Apesar da insulina ser importante para o metabolismo dos carboidratos, o seu excesso no sangue contribui para o aumento desta inflamação do corpo. E esse aumento da inflamação está diretamente relacionado a quase todas as doenças, como nós já vimos, inclusive piorando todas elas. Quanto mais alto for o índice de insulina no sangue, maior será a perda de saúde do indivíduo, maior será o nível de doença. O aumento da insulina está relacionado com o aparecimento de todos os sinais e sintomas de saúde, da perda de saúde do corpo, mesmo antes deles se manifestarem com sintomas. Quando notamos os primeiros sinais, como o mínimo acúmulo de gordura, a leve sensação de cansaço, a manifestação de uma minúscula dor, alterações das emoções, depressão, irritabilidade, o pequeno distúrbio do sono, a produção de insulina já está alterada há muito tempo. A medicina tradicional considera valores normais da insulina até 25 microunidades por ml. Nós defendemos a busca dos valores ideais, ou seja, os melhores valores que cada um deve conseguir para ter mais saúde. O pâncreas começou a ser agredido por alimentação errada muitos anos antes da insulina do sangue começar a subir. No início, ele tinha condições para reparar os danos causados por essa alimentação inadequada. Mas com a continuidade das agressões, ele foi perdendo essa capacidade de reparação e o nível da insulina começou a aumentar no sangue. E não foi só o pâncreas que sofreu, também o fígado, o intestino e todas as células do corpo. Mas para simplificar, vamos falar apenas do pâncreas. Não há nenhuma possibilidade de querer melhorar a saúde do corpo em geral, sem tentar melhorar ao mesmo tempo a saúde do sistema pancreático. E a única maneira de melhorar o pâncreas é diminuindo ao máximo a necessidade dele produzir a insulina. O tipo de alimento que estimula o pâncreas a produzir insulina são principalmente os carboidratos. Então, para diminuir a produção de insulina pelo pâncreas, para conseguir diminuir a inflamação crônica e poder reparar a saúde perdida, é preciso diminuir significativamente a ingestão dos carboidratos. Quanto menos carboidrato ingerir, melhor. Devemos dar férias para o nosso pâncreas. Devemos mandar o pâncreas para o Caribe, bem longe. Nós ficamos aqui. Quanto mais tempo nós ficarmos comendo o mínimo de carboidrato, ou até nem comendo nada, quanto tempo é esse? O tempo que você quiser ou puder. Quanto mais doente estiver o teu corpo, mais tempo você deverá ficar sem comer ou comendo muito pouco qualquer tipo de carboidrato. Se eu quero melhorar a minha saúde, eu preciso diminuir a inflamação. Para diminuir a inflamação, eu preciso diminuir a insulina. Para diminuir a insulina, eu preciso diminuir os carboidratos. Então, num primeiro momento, talvez até os carboidratos ótimos teriam que ser cuidadosamente separados para que diminua a inflamação, recupere a função do pâncreas e comece o processo de regeneração do corpo. Mas, Ronal, então, adorei essa colocação perfeita. Mas aí, vamos complementar? Me diz agora quais são os piores carboidratos. Tá. Eu chamo os carboidratos assim, os carboidratos ótimos, que é a classe 1, e os carboidratos horríveis, que é a classe 10. Carboidrato horrível é aquele que nunca faz nenhum bem para o corpo. Dentro dele nós temos todos os açúcares.
não faz bem, não serve para o corpo, não ajuda a nada. Nós temos as farinhas refinadas, não ajudam nada, elas só servem de calorias vazias. Nós temos a batata inglesa. Mas a batata inglesa tem alguma coisa boa, mas ela produz tanta insulina, na verdade ela produz mais insulina que o açúcar. Se comer 50 gramas de açúcar puro e 50 gramas de batata inglesa, aumenta a insulina. E não tem tanto benefício assim, as fibras estão tão pequenas que uma folha de alface tem mais fibra do que comer uma batata inglesa. Então esses são os horríveis. E desses horríveis tem alguns que são extremamente agressivos, que são as farinhas de trigo. Todos nós temos algum grau de intolerância à farinha de trigo. Alguns têm muita intolerância, que é a doença celíaca. Outros têm menos intolerância e dizem até que não tem intolerância. Mas todo mundo tem um pouquinho. Então, não ajuda nada. Vai lá machucar nossas paredes intestinais, criando inflamação intestinal, aumentando a inflamação do corpo. Então, eu diria assim, o indivíduo saudável não deveria comer. Se comer não faz tanto mal. Mas o indivíduo doente, esse sim, se comer, está te dando uns tiros no pé. Sim. E aí você vem para, por exemplo, chuchu, abobrinha, abóbora, todas as folhas, tudo isso, assim, eu como química considero carboidratos. Sim. Mas você colocaria eles em que nível de periculosidade? Eu colocaria classe 1, os ótimos. Os ótimos. Quais são os carboidratos ótimos? Tem carboidrato, aumenta a produção de insulina, mas não exageradamente. O abacate, o coco, as sementes oleaginosas, todas as sementes oleaginosas. Aí entra a abobrinha. O chuchu tem um pouquinho mais de carboidrato, já deixaria ele na segunda classe. Quem é que eu coloco na segunda classe? As raízes magras, aipim, rabanete. Terceira classe, as raízes mais doces. Aí entra a cenoura, entra a batata doce, a beterraba. E daí depois desses vem as frutas, a quarta classe. Mas eu divido as frutas em duas classes. A classe das frutas mais azedas, onde eu coloco preferencialmente as frutas silvestres, aquela que Deus criou, não as frutas que foram estimuladas pela engenharia genética humana, mas as frutas. O moranguinho é um modelo de fruta não tão doce, o problema do moranguinho agrotóxico. E depois as frutas doces, né? As frutas doces vêm aquelas mais comuns, a banana, como por exemplo. E daí termina os carboidratos, vamos dizer assim, ótimos ou bons. Porque esses carboidratos o nosso corpo está acostumado a usar.